fim das contas, é como a gente vai discutir a prática de toda a reforma tributária. Eu estou aqui, como a Alessandra disse, com um time de bastante peso, né? Eu acho que a gente foi muito feliz, né, em ter recebido aí o aceite dessas 3 mulheres e tributaristas incríveis, né? Então a gente vai estar aqui hoje com a Fernanda Sarur, que é a procuradora do Estado de São Paulo, chefe da Procuradoria de Assuntos Tributários, membro do grupo de trabalho das procuradorias da reforma tributária da AGU, está aí, né, por dentro de todas as discussões que vêm acontecendo, e também do grupo de análise jurídica do Programa de Assessoramento Técnico da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. A gente vai estar também com a Zabeta Macarini, que já estava aqui dando alguns spoilers para a gente sobre expectativas. A Zabeta é advogada, também com pós-graduação em Direito Tributário, Processo Civil e Direito Empresarial, é diretora executiva do GETAP, que está à frente aí de bastante discussões relacionadas à reforma, além de outros assuntos, e é também do grupo de estudos tributários aplicados lá do GETAP. E, por fim, a Vanessa é conselheira titular da segunda sessão do CARF, conselheira suplente também do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, mestre em Direito Tributário pelo IBDT e autora de livros sobre a tributação internacional, além de outras obras. Esteve com a gente também na nossa obra, Estudo sobre a Reforma Tributária. E é um prazer estar aqui com vocês. A gente tentou, e aí só para explicar um pouquinho, né, a ideia de como a gente organizou esse webinar, a ideia foi tratar de alguns temas, né, a gente tem 1h30 para falar do PLP 108, mas aqui a gente vai dividir um pouco, então falar um pouco relacionado ao comitê gestor, né, tentar trazer aí os pontos polêmicos relacionados ao comitê gestor. A gente poderia ficar 1h30 aqui falando do comitê, mas a ideia é que a Fernanda traga alguns pontos principais aqui para a gente discutir, e depois a gente passa para a Vanessa, que vai falar de fiscalização um pouquinho e penalidades, que eu acho que foram as grandes mudanças nessa nova versão do PLP 108 no Senado. Ainda muito a desejar, né, perto do que a gente esperava, mas acho que a gente tem pontos importantes. E, por fim, a Zabeta entra no contencioso administrativo também, sobre aspectos bastante polêmicos que a gente vem enfrentando, acho que desde o começo do ano, com relação a esse contencioso dessa reforma do consumo. Eu acho que a ideia é eu passar a palavra para vocês, e a gente já vou passando na sequência para a próxima, e a gente deixa para o final, então, para os debates, e também tentar abrir para as perguntas de todos. Então, sem delongas, aqui eu já vou passar a palavra para a Fernanda, que vai falar um pouquinho para a gente do Comitê Gestor. A palavra é sua, Fernanda. Obrigada, Thaís. Primeiro, queria dar uma boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Agradecer também a Alessandra pelo convite para participar desse webinar e parabenizar a Lê pelo Tax and Women, pela relevância que vocês têm, que nós juntas temos, né, nessas nossas pautas. Eu queria começar endossando o seu abaixo-assinado por uma ministra mulher no STF. Está mais do que na hora. São muitos anos de instituição e somente com 3 mulheres na sua história. Zabeta, Vanessa, Thaís, é um prazer estar aqui ao lado de vocês nessa nossa jornada. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né, que o direito tributário está animado nos últimos tempos. Né? MP agora que caiu, imposto de renda, Pillar 2, são tantas as novidades que a gente não vai morrer de tédio. Bom, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. Eu não vou ver vocês enquanto eu estou compartilhando a tela, então, se precisarem de alguma coisa, não levanta a mão, interrompe, e aí tá tudo bem. Vamos ver aqui. Vocês veem a minha tela? Perfeito, tá certinho. Ótimo. Bom, eu vou testar aqui meu poder de síntese, porque é um tema muito amplo para 20 minutos. E o tema que me tocou foi o comitê gestor. Mas não dá para começar falando de comitê gestor sem tratar alguns pontos importantes da reforma tributária, né? Do que levou a sociedade a
propor e ao constituinte derivado a levar a cabo a reforma tributária. São muitos os motivos, todos nós sabemos, e o tempo é curto, como eu já disse aqui. Mas, para articular com o meu tema, que é o comitê gestor, vou passar por 2 pontos. O primeiro é o da fragmentação da tributação do consumo. De fato, a fragmentação da competência tributária, que envolve o consumo entre municípios, estados e União, com, respectivamente, ISS, ICMS, PIS/COFINS e IPI, gerou muitos problemas. Disputa de bases econômicas, alta litigiosidade, falta de uniformidade decorrente da multiplicidade de atos normativos. Só do ICMS temos, fora a lei complementar nacional, 27 leis, 27 regulamentos complexos, milhares de leis referentes ao ISS, regulamentos. Então, havia uma necessidade de integração. E foi escolhido nosso IVA dual, uma integração de IBS e de CBS, e para tentar atender esse custo de conformidade, essa dificuldade que eram muito altos. E o segundo ponto desses motivos, né, da reforma tributária que eu queria trazer para articular com o comitê gestor é a desconfiança, que pode ser analisada em 2 camadas. A primeira, a desconfiança e a disputa entre os entes federativos. Guerra fiscal de ICMS, um estado implementava um benefício fiscal, o outro procurava uma contramedida para anular aquele benefício fiscal. Acaba com aquela expressão que é race to the bottom, né? Ninguém arrecada e todo mundo é prejudicado, um competindo com o outro. Eu poderia falar aqui também da disputa de bases econômicas de ISS e de ICMS, e são vários os exemplos, e uma corrosão, de uma certa forma, da base do ICMS com todos os serviços. E a segunda camada de desconfiança é entre os sujeitos ativos e os sujeitos passivos. E o exemplo maior, melhor, que poderia ser, é o da não cumulatividade, que não é plena, e um acúmulo de créditos de ICMS pelos contribuintes e os estados não honrando esses créditos. Então, o primeiro motivo tratado aqui levou a uma tributação do consumo unificada, numa base ampla de incidência, com esses tributos gêmeos, com o CBS da União e o IBS de estados e municípios. E o segundo, da desconfiança, fez com que, né, o princípio da cooperação fosse expresso, explícito, como princípio do sistema tributário nacional, embora não seja uma novidade normativa, né, uma novidade textual, mas não é uma novidade normativa. O princípio da cooperação decorria de vários outros da nossa Constituição. Então, esse segundo motivo, essa desconfiança, impôs que aos estados e municípios uma atuação integrada, justamente através do comitê gestor. E aí o comitê gestor, deixa eu ver se estou passando a tela. Aqui. E o comitê gestor é o remédio, pode ser visto como um remédio para alguns desses problemas. De uma certa forma, o comitê gestor articula com princípios elementares do nosso IBS e da CBS, que é uma não cumulatividade ampla, uma uniformidade, né, a legislação única e regulamento aprovado em conjunto para as normas comuns, né, de IBS e CBS, uma tributação no destino e ainda privilegia o pacto federativo. De fato, o comitê gestor é essencial para a não cumulatividade, porque há uma desconfiança muito grande dos contribuintes em ver devolvidos os créditos que eles vão acumulando ao longo da cadeia. Ainda mais agora, com split payment, liquidação financeira
Então, era fundamental criar uma entidade que garantisse a não cumulatividade, justamente porque o comitê gestor arrecada e efetua as compensações. O comitê gestor também se mostra essencial porque ele garante o princípio do destino. Como as arrecadações vão ser feitas ao longo da cadeia, não se sabe onde vai ser o consumo final daquele bem ou daquele serviço. De forma que esse é até um aspecto polêmico, porque o comitê gestor vai funcionar de uma certa forma arrecadando sem distribuir esses recursos, que somente serão distribuídos ao final da cadeia de consumo. E aí tem alguns problemas de cadeias muito longas ou de estoques, enfim. Mas, de qualquer forma, esse foi o modelo eleito. E o comitê gestor ajuda a garantir, porque ele distribui o produto da arrecadação. E o comitê gestor é mais essencial ainda para viabilizar a transição federativa. Para os contribuintes, a transição da reforma tributária termina em 2032. Mas, para os estados e para os municípios, termina em 2077. E isso é muito relevante, porque de 2029 a 2032 será retido 80% do IBS para que seja distribuído de acordo com a arrecadação baseada de 2019 a 2026. Entre 2019 e 2026, os estados têm uma receita média, e essa receita média, todos os entes da federação contribuirão para esse bolo comum, e essa receita média vai sendo distribuída ao longo dos anos, começando em 2029 a 2032, ali na transição, que é muito pouco ali de IBS ainda, com 80%, e a partir de 2036, 90% do IBS arrecadado em 2033 vai ser distribuído com base nessa receita de 2019 a 2026. Isso vai sendo diminuído paulatinamente, 1,45 avos por ano, ou seja, em 2034, 88%, 2035, 86%, e assim sucessivamente. Isso só é possível com o comitê gestor. E que entidade é essa, né? Como é que funciona o comitê gestor? Ele foi a forma eleita pelo Constituinte Derivado, né, para garantir essas características básicas do nosso IVA dual, articulando estados e municípios. E a forma dele é uma entidade pública sob regime especial. O que é que isso significa? Que é uma novidade, que a gente não pode tentar encaixar o comitê gestor em nenhuma das caixinhas que estão postas para a gente hoje. Não é uma autarquia, porque não há vinculação, não é uma entidade de administração indireta de nenhum ente, são os próprios estados e municípios que compõem essa entidade, que tem independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Por causa dessa independência toda, é que as pessoas falam em tom jocoso até que seria um quarto poder. Mas é, de fato, uma entidade robusta, importante e que precisa de controle para exercer essas competências. E que competências são essas? Estão na Constituição, estão no PLP 108 também, que é editar regulamento único e uniformizar a aplicação do IBS, arrecadar, como eu já falei, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação, ora com base no princípio do destino, ora com base nas receitas de 2019 a 2026, para garantir uma transição paulatina para o princípio do destino.
E também decidir o contencioso administrativo, que a Zabeta vai falar melhor do que isso lá na frente. E o que é mais importante, qual é o desafio maior do comitê gestor? É que ele é uma entidade de integração. Ele vai integrar estados, municípios e o Distrito Federal de forma paritária, na instância máxima de deliberação do comitê gestor, que é o Conselho Superior. Então, não é uma tarefa simples integrar os 27 estados da federação, o Distrito Federal e os municípios, especialmente com esse nosso histórico de desconfiança, uns em relação aos outros. E não começou fácil. O comitê gestor já começou polêmico. A tramitação do PLP 108, do PLP 68, que virou a Lei Complementar 214, e o do 108 não foi concomitante. O PLP 108 avançou, virou a Lei Complementar 214, e o PLP 108 ficou um pouco de lado, ainda havia muitas questões a serem amadurecidas. Só que havia uma urgência na instituição do comitê gestor e na eleição da primeira presidência do Conselho Superior. Porque em 2026 já vai haver teste. Como a Zabeta estava falando aqui, que a gente estava conversando antes, o regulamento único precisa estar aprovado em novembro, porque a partir de janeiro de 2026 já vai ser recolhido 1% de IBS e CBS, né? 0,9% e 0,1%. Apesar de não haver o recolhimento de fato, se os contribuintes preencherem as obrigações acessórias, em não havendo o cumprimento dessas obrigações acessórias, vai ser dado um prazo para os contribuintes, né? Eu lembro desse prazo, está no PLP 108, eu não sei se 60 dias para o contribuinte se adequar, mas não se adequando, o crédito tributário vai ser constituído, vai haver o lançamento e tudo precisa estar em ordem. Então, sabendo dessa urgência e como o PLP 68 estava mais avançado, foram inseridas algumas disposições do Comitê Gestor lá na Lei Complementar 214. E a Lei Complementar 214 criou um Comitê Gestor provisório. Então, no artigo 480 da Lei Complementar 214, foi instituído até 31 de dezembro de 2025, acho que se imaginou até essa data, né, a aprovação, o limite, né, da aprovação do PLP 108. Então, instituiu o Comitê Gestor do IBS. E, como eu estava falando, o desafio da integração é gigantesco e já houve problemas. Por quê? O Comitê Gestor é formado por 27 representantes dos estados e do Distrito Federal e 27 representantes dos municípios e do Distrito Federal. E os membros representantes dos estados, já de acordo com a Lei Complementar 214, são nomeados pelos governadores. E os representantes dos municípios são eleitos pelos prefeitos. 14 com base no voto igualitário e 13 com base nas populações, ponderado. E eles têm que ser eleitos por meio de um regulamento eleitoral único, que nos termos da Lei Complementar 214 deveria ser elaborado pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e pela Frente Nacional dos Prefeitos. E, como todos sabem, aqui houve uma disputa entre CNM e FNP acerca desse regimento eleitoral único. O artigo 483 da Lei Complementar 214 previu que o Conselho Superior do Comitê Gestor seria instalado em até 120 dias da publicação da Lei Complementar, ou seja, meados de maio. Os membros deveriam ter sido indicados em até 90 dias da publicação da Lei Complementar, ou seja, meados de abril.
mediante publicação no Diário Oficial da União. E a Lei Complementar 214 dispôs também que, para a primeira gestão do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS, a posse dos indicados como membros titulares e suplentes considera-se ocorrida de duas formas. Ou no primeiro dia útil da segunda semana subsequente à publicação no Diário Oficial da União da indicação de todos os seus membros, ou na data a que se refere o caput do artigo, que é 120 dias da publicação, ou seja, meados de maio. E o que é que aconteceu? Os municípios litigaram, não chegaram a um acordo, e já houve o primeiro desentendimento, seja entre os municípios, seja entre municípios e estados. Porque os estados, de certa forma, não... Está aqui, ó, comitê... Eu peguei duas notícias aqui, uma do Valor e essa outra que é do Jota. Comitê de gestor é instalado sem representantes dos municípios e estados marcam eleição sem os municípios. Porque dizia que no restante da matéria, né, que não coube aqui no slide, assim, os estados cansaram de esperar que os municípios se resolvessem e indicassem seus membros. E aí fica uma situação que era realmente muito frágil. Como é que a gente está tratando de uma entidade de integração, a sua primeira instalação, sem participação dos municípios? Ao mesmo tempo, as duas entidades litigando estavam pautando o cronograma da reforma tributária, que não poderia parar e tem previsão constitucional. Então, o que é que os estados fizeram? Os estados, aproveitando uma interpretação dessa instalação ex lege do comitê gestor, porque eu falei aqui que a primeira gestão do Conselho Superior, a posse dos membros, seria ou no primeiro dia útil da semana subsequente à publicação dos membros no Diário Oficial da União, ou na data que se referia ao caput do artigo, que era meados de maio, caso não tenha sido publicada a indicação de todos os membros. Os estados publicaram a indicação dos seus membros. Eis que o comitê gestor foi instalado sem os municípios. Isso gerou, de fato, muita controvérsia. Mas eis que, olhando para trás e olhando para trás, tudo fica muito mais fácil. Talvez tenha sido, de fato, a decisão mais acertada. Por quê? Em momento algum, houve o rompimento do diálogo de estados com municípios. E havia necessidade de dar andamento a várias questões que, inclusive, estão na lei, como, por exemplo, a operação de crédito, que a União vai fazer ou fez, tá? Eu não estou usando o verbo certo, porque está na iminência de receber essa operação de crédito da União com o comitê gestor para instalação e funcionamento do comitê gestor. Contratação de sistema, início de funcionamento. E o próprio PLP 108, nas emendas do Senado, eles, de certa forma, reconheceram a instalação do Conselho Superior, porque foi alterado o prazo para a apresentação do orçamento de 2025. Na versão da Câmara, dizia que era de 60 dias da data da eleição, que já decorreu. E agora, na emenda do Senado, passou para 120 dias da data da eleição do presidente do Conselho Superior. Então, esse problema, esse equacionamento que gerou, que foi a disputa do CNM e FNP, também foi endereçada nas emendas do Senado, e é disso que eu vou tratar agora. Essa aqui é uma imagem do organograma do comitê gestor do IBS. Como eu falei, o órgão máximo de deliberação é o Conselho Superior, que é formado por 27 estados e o Distrito Federal e 27 membros representantes de municípios e do Distrito Federal.
E onde é que o PLP 108 avançou e que foi um acordo entre os municípios para que haja esse regimento eleitoral único e que permita que essas entidades formem as chapas e permita a eleição por todos os prefeitos, por todos os mais de 5.000 prefeitos do nosso Brasil. Então, 14 desses membros serão eleitos com base em voto igualitário, sem ponderar população, e a CNM, que vai fazer a chapa desses 14, e 13 serão eleitos com voto ponderado pela população e a Frente Nacional de Prefeitos, que vai fazer essas chapas. Então, isso vai permitir que, de fato, o comitê gestor seja essa entidade de integração e que os municípios participem, de fato, de toda a implementação. O mandato é de 2 anos, o que para os membros dos estados não faz muito sentido, porque são os secretários de Fazenda, e os secretários de Fazenda seguem geralmente o mandato dos governadores, de 4 anos. Mas para essas eleições aqui, para os representantes dos membros dos municípios, é relevante e acho que é um processo mais ou menos complexo para ficar sendo feito a cada 2 anos. Então, o Conselho Superior é esse órgão máximo de deliberação e abaixo dele tem essa estrutura aqui de presidência e vice-presidência, que vai ser alternada entre representantes de estados e representantes de municípios. A diretoria executiva, que é o órgão técnico e executivo do comitê gestor do IBS. A nomeação dos diretores executivos é para mandatos de 2 anos, e a seleção e a nomeação dos diretores executivos vai constar de regimento interno. Houve, inclusive, uma tentativa das procuradorias para que o diretor, a diretoria de procuradorias não já tivesse na lei que a sua representação se desse em conjunto, pelo COMPEG, que é o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, e pelos representantes das procuradorias municipais, para dar uma independência a essa diretoria de procuradorias, que é muito relevante. A gente não sabe o que vai estar no regimento interno. Estamos conversando com o PEG, está conversando com o Concefaz, e os representantes das procuradorias municipais também estão conversando, para que haja uma independência que é muito relevante das procuradorias em relação aos demais diretores e ao Conselho Superior. Porque se for os membros, por exemplo, do Conselho Superior que indiquem os diretores, a diretoria de procuradoria, os membros da diretoria de procuradorias, é como se um secretário da Fazenda indicasse o Procurador-Geral do Estado. Né? Isso, acho que isso fere um pouco independência e governança, inclusive. Então, além da diretoria executiva, tem a corregedoria, auditoria interna, secretaria-geral e uma assessoria de relações institucionais e interfederativas. E aqui abaixo da diretoria executiva tem todas essas diretorias, que são 3, 6, são 9 diretorias. Algumas Fernanda, delas. eu vou só pedir para a gente tentar encerrar nos 3 minutinhos, para dar tempo de todo mundo. Desculpa te Tá bom, eu interromper, já mas é passei que o tempo é muito? curto. Um pouquinho, acho que Tá passamos bom, uns 5 minutinhos já. tá bom. Vou correr aqui. Então, aqui, por exemplo, na diretoria de cobrança e arrecadação, vai cuidar de protesto, inscrição em cadastro de inadimplentes. Eu acho que precisa de uma correção, que eu acho que
a diretoria de procuradorias é quem deve tratar disso. Houve, inclusive, uma mudança relevante agora no Senado, que permite que o comitê gestor faça a inscrição dos débitos em dívida ativa caso haja delegação. E antes não estava com a diretoria de procuradorias, que faz o controle de legalidade, né, na inscrição do crédito tributário, e é relevante que garante segurança jurídica, enfim, para o crédito tributário. Essas questões de protesto e inscrição em cadastro de inadimplentes também deveria estar aqui. Então, esse é o organograma geral, e eu vou trazer só duas polêmicas aqui do comitê gestor, que são orçamento e controle externo. Como é o orçamento do comitê gestor, né? Quais são as fontes de recursos do comitê gestor? É um percentual do produto da arrecadação do IBS, de cada ente federativo, com limite máximo de 0,2% da arrecadação, e o valor é proposto anualmente até 31 de julho pelo Conselho Superior. E há uma necessidade de um processo orçamentário. É uma entidade relevante que vai movimentar muitos recursos. A proposta como é que vai ser feito isso, né? Qual o poder legislativo que vai apreciar, porque o orçamento no Brasil é lei. Qual o poder legislativo que vai apreciar? Vai ser o seguinte: a proposta do Conselho Superior vai ser publicada no Diário Oficial da União e vai ter um controle federativo pelos entes de origem dos membros titulares do Conselho Superior. Ou seja, os 54 poderes legislativos vão apreciar todo o orçamento do comitê gestor. E eles têm 30 dias para ou aprovar ou para rejeitar. Se os poderes legislativos não apreciarem, haverá uma aprovação tácita e vai haver rejeição apenas se houver maioria absoluta dessa rejeição entre os legislativos. Se houver rejeição, o que é que acontece? Mantém-se o último orçamento aprovado, atualizado pelo IPCA, com execução mensal limitada a 1/12. O Conselho Superior aprova o detalhamento dessas despesas e pode admitir créditos suplementares especiais com os mesmos ritos da aprovação. Então, é uma coisa que é complexa. E o segundo ponto, para finalizar, é o controle externo desse comitê gestor. Precisa ter um controle externo. E vai ser uma fiscalização federativa e colegiada do comitê gestor do IBS. Qual é a forma desse controle? É uma competência compartilhada entre tribunais de contas de estados e dos municípios, onde houver, uma atuação coordenada e colegiada, preferencialmente virtual, e vai precisar de uma regulamentação por resolução conjunta de todos os tribunais de contas. Não vai ser simples. Essa resolução conjunta, né? Que a gente já tá percebendo esses desafios de integração. Bom, vai haver a indicação de um conselheiro e um suplente para relatoria e julgamento. O Ministério Público de Contas que vai atuar é aquele do relator. E estão previstos procedimentos uniformes de relatoria, apreciação e julgamento, com a atuação de auditores de controle externo e uniformização vinculante de entendimentos, assegurando coesão e eficácia na fiscalização. É isso que se espera, pelo menos. E aqui eu termino. Meu poder de síntese não foi tão excelente, Thaís, desculpa, mas eu fico aqui à disposição para a gente conversar mais. É muita coisa para pouco tempo. Não, imagina, Fernanda, era uma missão quase impossível, tá? A gente tinha essa consciência também de falar de comitê gestor. Tem algumas perguntinhas para fazer, depois eu acho que a gente deixa para uma segunda rodada aí de discussão. Eu vou já passar a palavra para a Vanessa, então, que vai trazer aí para a gente alguns pontos de fiscalização e penalidades. Vanessa? Bom, boa noite a todos e todas. Eu rapidamente queria agradecer o convite que me foi feito. Eu tenho um super orgulho aí de contribuir com o Tex Women, a Alessandro Kuma, ela sabe disso. Toda vez que eu encontro, eu falo, agradeço. E com a mediação aí da Thaís, minha colega que eu reencontrei depois de 1000 anos, não vou contar quanto tempo, enfim. E compartilhar conhecimento com a Zabeta Macarini, com a Fernanda também, essa oportunidade maravilhosa. Eu só, assim, para só pontuar, eu queria só compartilhar um PowerPoint, mas eu vou
passar de forma bem rápida aí dentro do meu tempo. Não sei se eu consigo fazer aqui. É ali em cima, do lado do botãozinho vermelho ali, do sair. No compartilhar, né? Aqui não tá. Deixa eu ver, tela ou janela? Tela, né? Melhor. Acho que é a janela. Que aí você escolhe a. Pronto, aqui. Tá aparecendo aí para Ah, agora vocês? foi. Só não está no modo apresentação. Acho que Deixa eu se colocar conseguir aqui. colocar. Acompanhando aqui. Aqui, tá em cima. Pronto. Bom, vou falar rapidamente da parte que trouxe aí a questão de fiscalização e de penalidades, mas para fazer um cotejo aí de comparação como é hoje a realidade em termos de CARF, né? Aqui até vou deixar bem claro para todo mundo que está assistindo, eu não estou falando como conselheira do CARF, né, em nome da instituição, mas estou falando no meu nome, pessoa física. Obviamente que a experiência acaba trazendo essa facilidade, né, de ver como que a gente vai ter o nosso contencioso administrativo lá para frente e como é hoje. Não vou entrar no debate da questão do processo administrativo em si, que a Zabeta vai muito bem aí tratar. Então, é mais assim pontuar, e a gente sabe que não é definitivo, considerando as mudanças que tem tido recentemente, né? Bom, o PLP, como todos aí têm acompanhado, no dia 17/9 teve lá a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Quando foi no dia 24/9, todo mundo estava com uma super expectativa para ver o que ia acontecer, ele foi retirado de pauta. E aí, recentemente, agora no dia 30/9, ele foi aprovado com algumas alterações, então volta aí para a Câmara, né? Só para contextualizar um pouco, sem aprofundar demais, porque eu vou fazer um cotejo dizendo, né, isso vai acontecer de tal forma do PLP, hoje no CARF é feito assim, não é feito assim. Então, a gente sabe que hoje o CARF, na condição de tribunal administrativo, né, sujeito aí ao Poder Executivo, ele exerce controle de legalidade dos atos administrativos. Então, ele é um tribunal que, na verdade, vai olhar e fazer o controle de legalidade, ou seja, aplicar a legislação, né? Ao contrário do que acontece no Poder Judiciário, de declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, enfim, tem as suas limitações. É importante deixar claro, porque a gente vê muito isso do debate e acaba influenciando na questão, principalmente, de penalidades, né? Então, acaba gerando a visualização disso e olhando em comparação com o PLP 108 é importante porque a gente vê as consequências tanto na fiscalização quanto na deflagração aí dos debates em termos de multas, né? Então, com a recente aí aprovação, já foi falado um pouco em termos aí de comitê gestor, mas especificamente no que diz respeito à fiscalização, tá? Foi consensado de que antes o comitê gestor, como foi falado, né, responsável pela fiscalização e cobrança aí dos entes federativos, faz aí a fiscalização conjunta e foi consensado na última aprovação de que essa fiscalização vai ser feita aí no órgão destino. Tá? Então, a legitimidade para fiscalizar o sujeito passivo situado no território do ente de origem, mas com base na arrecadação, que vai ser sempre olhada aí para a questão da unidade de destino. Então, existe, como foi dito, a possibilidade de que essa fiscalização seja delegada. Então, as operações que envolverem mais de um ente, né? É possível que haja essa delegação de competência. E para que aconteça e não haja um debate entre os próprios entes, no sentido de ter múltiplas cobranças sobre o mesmo fato, eles vão compartilhar e registrar tudo num sistema eletrônico único. Em que vai ficar lá delimitado qual que é o procedimento fiscalizatório em relação a qual contribuinte específico, quem é o sujeito passivo, do que se trata, qual é o tipo de operação, o período da fiscalização e os motivos.
E aí, se 2 ou mais entes manifestarem interesse na fiscalização dessa mesma situação, dessa mesma operação, essa fiscalização pode ser feita de forma conjunta e integrada, e esses critérios vão ser delimitados com uma titularidade e uma cotitularidade previstos num regulamento que vier ainda a ser publicado, né? Mas o que deixa claro o PLP é que sempre haverá uma titularidade e o outro ente exerce uma cotitularidade. Deixa eu ver se eu consigo só mudar. Bom, eu acho importante também dizer que teve um consenso, né? Hoje já é muito claro isso, quando a gente tem no processo, na questão de fiscalização federal, principalmente, acontece a questão do domicílio tributário eletrônico, e num primeiro momento foi dito, né, que seria utilizado o domicílio tributário eletrônico apenas no âmbito do IBS, e depois uma unificação futura para fins de CBS também, que vai depender da implementação de sistemas e do acordo entre os próprios entes envolvidos. Nesse ponto, acho que é interessante ressaltar que é uma estratégia não muito célere, não muito inteligível, né? Tanto para o fisco quanto para o próprio contribuinte, porque se você está tratando aí de uma reforma tributária no sentido de tornar as coisas mais céleres, mais eficientes e com uma estrutura dual, menos burocrática, não faz muito sentido você primeiro iniciar com a questão da fiscalização do domicílio tributário apenas no IBS e depois futuramente com a CBS. Sobretudo que eu acabei de falar, né, que quando tiver a fiscalização compartilhada, eles vão acordar junto num sistema, né, em que vai ficar tudo consignado nesse mesmo sistema. Então, assim, o ideal seria ter uma parte sistêmica centralizada e de uma forma já única, e não por partes como se apresentou aqui, né? Bom, inclui a previsão de que, para fins de simplificação, o ato conjunto aí, tanto do Comitê Gestor quanto da Receita, poderá autorizar a emissão de documentos fiscais consolidados. Então, antes dessa última decisão, dessa última aprovação, havia menção à obrigatoriedade da emissão do documento fiscal pelos sujeitos passivos de IBS e CBS, como se fosse a nota consolidada, né? E nessa última previsão de aprovação já foi dito que poderá, e não mais que deverá. Eu acredito que isso seja um problema, considerando aí o curto tempo que se tem, que as empresas estão se movimentando. Acho que quem trabalha hoje em dia em corporativo, no compliance propriamente dito, já está sofrendo muitas questões, até porque não tem ainda a regulamentação, a parametrização. A gente sabe que você não muda né, o servidor, tá, o compliance, a parte de emissão de notas de um mês para o outro, quando você está falando de empresa. Então, isso eu acho que gerou, tenho certeza, uma certa insegurança, né? Além dos custos, enfim. Bom, acho que foi falado um pouco, né, no que diz respeito aí à questão da gestão, né, a parte da fiscalização vai ter uma associação pública especial da União, tá? Chama, assim é denominada, Associação Pública Especial, composição da União com a Receita e também o Comitê Gestor, e vai servir aí para desenvolver, implementar, gerir e operacionalizar toda essa parte de módulos, sistemas, os componentes da administração de uma forma compartilhada. Então, se já tem a instituição dessa própria associação, fica meio numa falta de consenso, né? Porque que uma parte na fiscalização já vai ser tudo compartilhado sistemicamente, na outra parte de compliance ainda não se consensou. Bom, no que diz respeito às penalidades, tá? Com a aprovação aí do dia 30/9, a redação que trata das penalidades vem aí a partir dos artigos 341-A e seguintes.
E aí, falando de uma forma geral, rapidamente, tá? Não vou ler todos os artigos, obviamente, mas só para pontuar, no que diz respeito aí a lançamento de multa, multa de ofício, a gente tem o que já é hoje, que são as multas de 75% nos casos de lançamento de ofício, tá? Então, quando é indevido o valor, quando é tributo não declarado, declarado a menor, enfim. E a aplicação aí dos casos de qualificação, né, havendo sonegação, fraude, simulação ou conluio, que aplica-se o limite aí até 100% sobre essa totalidade, tal, nos casos de qualificação. Isso hoje já é feito da leitura da 9.430 de 96, no caso de aplicação de multa de ofício de 75, qualificada com fraude, dolo ou conluio, e agora com a limitação de 100% que veio com a Lei 14.689 de 2023. Então, com o advento dessa lei, antigamente a qualificação ficava 150, e aí, a partir de dezembro de 2023, veio essa limitação do teto de 100% alterando. Isso já é aplicável. Então, por exemplo, nos casos que há uma série de recursos aí pendentes de julgamento no CARF, a lei mudou, né, e o recurso já tinha sido protocolizado, os julgadores aplicam isso taxativamente, a lei, por ser uma lei mais benéfica, ok? Então, foi algo que, assim, vamos falar na mesma linguagem, ótimo. No caso do inciso 2, ele estabelece 150% nesses casos de reincidência, que também acontece lá com a 9.430. Acho que o que é interessante ver de mudança é que no caso da palavra simulação, né, a qualificação hoje lá no CARF é sonegação, fraude ou conluio. Não tem essa palavra específica de simulação para qualificação. E na lei aí específica do PLP 108, trouxe isso também expressamente como uma qualificadora. Então, é só isso que eu fiz a diferença, a gente, né, ele traz aí o conceito, ele vai buscar o conceito de simulação no Código Civil. Hoje, as aplicações das multas tributárias, a qualificação está prevista na lei que alterou a 9.430, não traz esse conceito da simulação do Código Civil, isso é uma novidade. E nos casos de reincidência, hoje o que é aplicado, as reincidências, elas são consideradas o prazo de 2 anos pela 9.430. E o PLP 108, ele fala de reincidência no caso do prazo de dentro de 3 anos. Então, trouxe aí uma sistemática diferenciada. Acho que é interessante a gente olhar isso, porque em determinado momento, quando você tiver simultaneamente 2, né, contenciosos, você vai ter 2 tipos de penalidades diferentes: contenciosos antigos da reforma tributária de reincidência de 2 anos e o novo contencioso de IBS e tal, ICBS com 3 anos. Enfim. Bom, em relação a multas por descumprimento de obrigações tributárias, elas também podem ser majoradas em 50% no caso de reincidência específica, e aí ele traz, o PLP 108, ele traz essa figura da reincidência específica, né, para esses casos da majoração, também prescrevendo aí o prazo de dentro de 3 anos, da data em que houver sido efetuado o lançamento anterior. Lembrando que nas questões de hoje, a gente fala em 2 anos, né? Trouxe possibilidade de redução de penalidades, então, quando eu estou, os mesmos casos, muito semelhantes de como é hoje, né? Se o contribuinte quiser fazer o pagamento total antes de impugnar, ele tem 50% de redução. Se ele quiser fazer um parcelamento, a redução diminui, mas é 40% da multa. Se ele fizer o pagamento antes da inscrição da dívida ativa, 30% de redução da multa, ou então 20% se ele optar pelo parcelamento, tá? E traz uma figura nova aí que é chamado de Programa Nacional de Conformidade Tributária. Ele também permite aí a redução, tá? Desde que o contribuinte, facultativamente, de uma forma espontânea, queira fazer parte desse Programa Nacional de Conformidade Tributária, tenha bons antecedentes fiscais no termos do regulamento, que ainda virá. E se houver a rescisão aí de um parcelamento, também vai restabelecer toda essa multa que foi proporcionalmente aí reduzida. Bom, eu acho complicado do ponto de vista aí aí é minha opinião particular, tá, como Vanessa, mas eu acho muito complicado isso, você dar esses estímulos, né, para quem participa aí do Programa Nacional de Conformidade Tributária, porque você, além das reduções normais lá do 341H,
que eu falei agora há pouco. Ah, mas se você fizer parte desse programa de conformidade, tiver bons precedentes, você ainda tem um estímulo a mais de redução. Porque parte do pressuposto que você já cria exceções para a regra geral, que seria o cumprimento da obrigação tributária, o cumprimento de pagar o tributo, a questão. Aqui eu estou falando mais da questão de política pública, política fiscal, de cidadania, né? Então, eu acho que acaba abrindo precedentes, estímulos, como a gente sabe, né? Que depois as pessoas acabam não pagando por fluxo de caixa ou quaisquer outros justificativas que sejam, sabe que lá na frente você vai ter um parcelamento, um refis da vida, alguma coisa que estimula esse não adimplemento, né? A não conformidade, enfim. Apesar do programa chamar Programa Nacional de Conformidade Tributária, enfim. Bom, e aí, como foi dito, né, pela Fernanda, essa questão, né, de se você ainda assim sofreu uma autuação, mas você no prazo de sanar fizer isso, né, o atendimento em 60 dias, né, você suprir essa omissão apontada pela fiscalização, então extingue aí a penalidade. Então, além do outro programa, ele ainda está te dando essa também possibilidade. Aqui falando um pouquinho desse Programa Nacional de Conformidade, né, em termos aí de fiscalização, o governo entendeu que é uma forma aí, né, você adere voluntariamente, você depende do cumprimento de certos objetivos e tal, mas que é uma forma de você promover aí a previsibilidade, segurança jurídica, a transparência entre o fisco e o contribuinte, a relação entre as próprias administrações e o contribuinte, você incentivar essa regularidade, promover a autorregularização com essa diminuição de penalidades e abrir aí um ambiente mais de conformidade. Eu não sei se na cultura aí que a gente tem do Brasil, que é bem diferente da cultura europeia, enfim, de ver muito, apesar da gente ver que agora transação, está tendo muita transação, enfim, mas não sei se de fato esse programa vai conseguir executar, né, o que para a intenção aí para que de fato veio. Vou ver. Bom, já falei aí da redução das penalidades para quem fizer parte do programa, né? Hoje comentei já um pouquinho aí como é no CARF, a questão de multas da 9.430 e como tem vindo aí o PLP, eu vi com bons olhos, eu acho que tem muita coisa que vai ficar semelhante ou não idêntico nesse ponto. Mas como nem tudo é consensado, obviamente, né? Acho que essa questão aí que eu coloquei no quadrinho, para fins de multas isoladas, tá? Trouxe aí a previsão de instituir a unidade padrão fiscal dos tributos sobre bens e serviços, que eles chamam de UPF, inicialmente fixada num valor de R$ 200, que será atualizado pelo IPCA anualmente. Ou por outro índice que vier a ser substituído no caso, né? É um ato conjunto aí do Comitê Gestor e da Receita que vai divulgar esse valor atualizado aí anualmente e tal. Acho isso um pouco complexo, complicado, uma vez que você tem previsão no Código Tributário Nacional que os tributos são atualizados ou devidos, né? Enfim, tanto no ressarcimento de crédito para o contribuinte quanto no valor de débito pela Selic. A gente viu esses pontos polêmicos do ponto de vista estadual, quando o Estado de São Paulo colocou um índice diferenciado, que teve uma série de discussões judiciais, inclusive, sobre a não possibilidade, né, a ilegalidade e inconstitucionalidade do índice, enfim. Então, acho que trouxe uma novidade que não sei se vai caminhar de uma forma exitosa, né, enfim. E a questão aí que eu mencionei, né, do limite do teto de dolo, fraude, conluio, enfim, de 100%, o PLP trouxe na mesma sintonia, como já é hoje, enfim. A questão, acho que do voto de qualidade é importante falar um pouquinho, né? A Lei 14.689, ela hoje estipula, né, para os casos em que o contribuinte restar vencido por voto de qualidade, ou seja, houve empate, né? Então foi em favor do fisco, mas o contribuinte ainda assim, ele tem a possibilidade de ter excluído as suas multas e cancelado a representação fiscal para fins penais, se houver, e ainda
no caso aí de ele optar por fazer uma transação, enfim, é desconsiderado aí os juros, né? Os juros são excluídos. O que acontece? Essa alteração da 14.689 alterou o decreto 70.235, que trata do contencioso administrativo, né? E essa previsão aí não veio com a atual redação do PLP 108. Então, há uma discussão, né? Por que não criar dois pesos, duas medidas, né? Por que para o contencioso anterior sim, o novo contencioso não, enfim. Você ter penalidades, se eu estou falando de créditos tributários de mesma natureza, né? Então, isso não é muito interessante do ponto de vista de segurança jurídica de previsibilidade para o contribuinte. Bom, eu já estou encaminhando aí para o fim, que eu já estou aí nos meus 20 minutos. A questão do controle externo já foi falado, né, pela doutora Fernanda. E assim, o PLP tem outros assuntos, tem outras penalidades, a questão de plataformas digitais que fala também de penalidades, do split payment que fala de penalidades, enfim, mas que como não era objeto aí do nosso webinar de hoje, né, a gente tem outros tipos de penalidades, mas fica aí a dica aí, a sugestão aí para a temática de outros, né, penalidades dessas outras temáticas que também estão mudando e são muito interessantes. Eu agradeço novamente e fico à disposição aí para eventuais perguntas. Obrigada. Excelente, Vanessa. Não, e é interessante essa questão da multa, né? Porque no primeiro momento completamente segregado. A gente tinha lá, né, o IBS e a CBS seguindo o rito lá do 7235, né, da 9430. E de repente unifica, mas também vai para uma multa também muito mais forçosa e às vezes até questionada, que em vários temas ali a gente tem discussão no próprio Supremo ainda para decidir a constitucionalidade. Então, muito provavelmente a gente nasce com penalidades que já vão ali para um contencioso. Mas não Por vou dar isso que minha eu nem, opinião. vou só assim, nem entrei nesse debate, porque na condição de CARF, o CARF ele Sim, nem pode entrar nessa questão de constitucionalidade e legalidade. A gente sabe que isso é sim. muito recorrente, né? Mas eles têm a súmula CARF lá, que nem entra, só executa a lei. Se a lei diz que o limite é 100, Não, se a com residência é certeza. 150, tá, mas a gente sabe que além disso tem todo esse debate, né? Exatamente. Bom, é que eu não me segurei aqui, mas vou passar a palavra para a Zabeta, para a gente falar um pouquinho do contencioso administrativo, que também acho que é um outro tema bem polêmico, que a gente tentou avançar, viu algum avanço, mas que a gente sabe que ainda está muito, muito difícil, longe de chegar e atingir o princípio da simplicidade, né? Eu digo, assim, quando a gente olha a simplicidade e cooperação, é tudo que a gente precisava colocar de pé dentro das regulamentações. E a gente tem tido uma dificuldade enorme em todos os temas exatamente de atingir esses princípios. Mas, Abeta, a palavra é sua, vamos lá. Bom, gente, obrigada. Boa noite a todos e todas. Bom, primeiro eu queria agradecer minha querida amiga Alessandra. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente sempre tenta participar de tudo, né, Ale? Então, quando dá, eu consegui. Hoje eu consegui. Queria agradecer imensamente estar aqui com vocês. Thaís, muito obrigada aí pela coordenação. Fernanda, querida, parabéns aí pela palestra. Toda vez que aparece alguma coisa do comitê gestor, eu paro e tento entender, porque que loucura que vai ser esse órgão. Vai ser uma coisa impressionante. Estou muito curiosa para ver como é que ele vai funcionar, né, Fernanda? Eu acho que tá aí, eu acho que se tem um desafio maior do que até a não cumulatividade do IVA é o comitê gestor funcionar e não dar problema para os estados e municípios, né? O que o IVA é mais simples do que a gente tem hoje, mas nós temos aí, eu falo brincando, que é um grande banco central tributário com tribunal no meio, ou seja, o comitê gestor é uma loucura, né? Vanessa, parabéns também pela apresentação das multas e penalidades, né? Só para já engajar no tema, que esse foi um tema também, multas e penalidades, foi super discutido, né, Vanessa, no PL. Ele começou completamente descoordenado, né, desde o começo na Câmara. Só para introduzir um pouco aqui para vocês a discussão, porque o assunto é todo, né? Ele vai entrando em um e outro. As penalidades do IBS eram completamente diferentes das penalidades que a gente tinha na Receita, né? Para os tributos federais. Quando a gente viu, falou: meu Deus do céu, e agora, né? Então a gente vai ter um contencioso e um auto de infração com um tipo de penalidade para a CBS e outro para o IBS. Vamos conformar o máximo possível, né? Eu acho que o grande desafio do 108, e eu posso dizer que foi atingido,
assim, sem muita emoção, né? Em grande parte. Foi feito um esforço enorme de tentar padronizar, alinhar, homogeneizar o que fosse possível, né? Teve um trabalho enorme. Estou dando um pouco de bastidores, porque às vezes eu acho que minha contribuição é muito mais dos bastidores de tudo como as coisas aconteceram do que os tópicos em si, porque aqui eu sei que tem um monte de tributarista brilhantes, mas assim, eu acho que teve um esforço assim, hercúleo para tentar melhorar, para realmente. Depois que ele saiu, o 108, que todo mundo falou, meu Deus, o texto original estava faltando um monte de coisa, porque ele ficou assim, aqui a gente falou no começo, né? Ele ficou para o final, o 108, todo contencioso ficou para o final, parecia que é patinho feio da reforma, né? E não era, é porque o comitê gestor, para pôr de pé só o PL 108 por conta do comitê gestor, já deve ter sido de uma dificuldade imensa, né? Porque é um assunto completamente novo, que pega várias vertentes, né? Então, o 108, em termos de contencioso, ele não foi muito bem recebido aqui pela comunidade tributária jurídica, né? Todo mundo falou, meu Deus do céu, teremos dois tipos de PAF, né? O PAF federal vai de um jeito, e aqui nós temos uma especialista, Vanessa, me corrige com tranquilidade se eu errar alguma coisa, porque faz tempo que eu não ponho a mão no contencioso, a gente só ficou trabalhando muito nos projetos, mas assim, ele é bem diferente, o que estava o principal texto, né, do 108 era bem diferente do que a gente tinha no CARF. A gente falou, puxa vida, o contencioso tinha que ser espelhado, pelo menos os principais recursos, as principais regras, né, para que a gente não tenha um contencioso da CBS completamente diferente e os ganhos e os erros, que seja do CARF, não sejam aproveitados para o IBS, e você vai ter aí processos e temas que, teoricamente, autos que deveriam ser espelhados irmãos, tendo tramitações completamente diferentes, podendo um ir para o contencioso judicial, outro não, um se encerrar, outro não, um tem transação, outro não, ou seja, falamos, nossa, isso aqui é o pior cenário. Então, se começou uma batalha muito grande, né, para se padronizar, principalmente o PAF, ele tentar espelhar o máximo possível o que era o contencioso, o que é, né, o contencioso do CARF, tá? Essa foi feita desde o começo, uma discussão junto com a CERT também, que trabalhou muito com isso, as procuradorias, né, Fernanda, a gente discutiu muita coisa, né, mas uma das coisas importantes que a gente tem de diferente do que tinha é que esse modelo de contencioso duplo, né, porque agora a gente tem a CBS, e a CBS trouxe uma novidade que a gente não tinha antes de PAF, né, como é que a gente uniformiza as decisões que esses dois tribunais administrativos, teoricamente, de autuações que deveriam ser irmãs, vão se resolver, né? Então, a gente sabe, né, que a CBS entra em vigor antes, né? Então, no ano que vem, 2026, já entra a CBS junto com o 09 do IBS, mas em 27, full CBS. Então, a CBS vai para frente, né? A gente já vai tendo ela acontecendo, autos de infração, teoricamente, já vai vindo uma jurisprudência e o CARF já está, teoricamente, né? Vanessa, me corrige aqui, o CARF tem a capacidade de acolher esses primeiros autos de infração tranquilamente, a Receita está aí se organizando inteira para fazer autorregularização, para ter Confia, Sintonia, OEA, todos esses programas para receber o contribuinte, autorregularizar, dar oportunidade de autorregularizar, pagar antes de discutir, quer dizer, o CBS sai na frente e depois vem o IBS. Então, como uniformizar todas essas situações e também, ao mesmo tempo, com a organização das fiscalizações, esse é um ponto importante para a gente falar, né, que de fato, eu acho que evoluiu bastante a coordenação das fiscalizações, como é que fica o contencioso, né? Eu coloquei aqui só um resuminho aqui para vocês terem, só para a gente ir acompanhando. Vocês estão vendo a apresentação aqui? Deixa eu colocar só para deixar essa tela aqui para vocês irem acompanhando. E eu vou direto nesses pontos, porque, claro, eu, por mim, fico discutindo aqui com vocês. A gente tinha mais de 39 pontos de melhoria. Se depois você quiser, Alessandra, eu mando para você para deixar aqui para o time. Eu tenho mais 39 pontos de melhoria. Mas o que a gente viu de ponto positivo, né? Que eu queria comentar aqui com vocês num primeiro momento, né? Uma das coisas que tinha se discutido é que, no texto original, o tribunal que julgava o IBS dentro do comitê gestor, ele só podia
discutir, só podia decidir auto de infração de IBS. E aí foi um ponto que a gente foi descobrindo à medida que as discussões rolaram na Câmara dos Deputados, falou, faltou restituição, compensação e etc. Então, esse foi um ponto que foi levantado, que era, faltava, onde eu vou discutir uma compensação se eu não tinha essa competência para o IBS, né? Então, esse foi o primeiro ponto que tinha errado e que corrigiu o texto, já melhorou esse ponto. Então, agora, tudo que você tiver de IBS, restituição, compensação, etc., o comitê gestor, o tribunal lá do comitê gestor vai ter a competência aí para julgar. Menos mal, um ponto que saiu da mesa, né? Outro ponto positivo também foi a admissão das provas, né? Após a impugnação, isso a gente discutiu muito. O que se queria no princípio era que se pudesse apresentar provas a qualquer tempo, né? Isso sempre foi um pleito do GETAP, a gente sempre discutiu que, olha, o importante é evitar que você tenha que judicializar para fazer a prova depois no judiciário, né? Vamos tentar resolver absolutamente tudo na esfera administrativa, vamos tentar ampliar, né, a possibilidade de provas no contencioso administrativo, porque é isso que se busca, né? O princípio da busca da verdade material, mas teve muita resistência de deixar produzir provas a qualquer tempo, porque senão fica também a sensação que a gente teve, né, gente, na discussão é que se quer um contencioso muito rápido, agora, tanto para o IBS quanto para o CBS, porque como ele é a raiz, né, da arrecadação, Fernanda está aqui, pode me dizer, você não pode ter 5 anos de contencioso bloqueado no comitê gestor discutindo, né, uma série de coisas nos tribunais. Não pode ter, senão você não tem fluxo para restituir os créditos e nem para pagar o orçamento dos estados e dos municípios que vão precisar muito da arrecadação gerada pelo IBS. Então, assim, a ideia é que esse contencioso ele não poderia passar de 1 ano, a ideia aqui é 1 ano, no máximo 1 ano e meio, está decidido todo um auto de infração, ainda que complexo, né? Isso foi uma coisa que se discutiu muito. Então, ele veio bastante duro quando apresenta provas na primeira como né? E só se tiver um caso excepcional depois você pode trazer, mas pelo menos se permitiu isso de forma expressa aqui após a impugnação, quando você tem algo novo, auto facto superveniente. Isso foi positivo também. E merece falar, né, a criação aqui, gente, desse comitê de expediente de uniformização, né, das decisões. Como eu falei, a gente vai ter 2, né, a gente vai ter autos de infração, espero que não tantos, mas a gente vai ter situações em que o CARF vai decidir sobre o mesmo tema de uma maneira, e o IBS, o Comitê Gestor, o Tribunal do Comitê Gestor, pode ter uma interpretação diferente, né? Então, aí, como é que a gente faz para jurisprudência? Isso foi muito discutido. Se era melhor, deixa assim, não uniformiza, vai para o judiciário com 2 posições diferentes mesmo, não força a uniformização, porque vai ser é como se você criasse uma outra jurisdição. Importante dizer que teve muita resistência para criar essa Câmara de Expedientes, vocês não imaginam, acho que a Fernanda participou das discussões, né, Fê? Não se queria criar mais uma instância, porque aqui, se você tiver que padronizar todas as decisões, imaginando que você vai ter um fluxo razoável de interpretações que podem surgir, você vai ter praticamente um outro nível de discussão. E não era isso a ideia não é essa, né? A ideia é que quando você tenha essas decisões conflitantes, você possa resolver ainda entre os tribunais e não vá para o judiciário. E isso tinha muita discussão, muitos mixed feelings, né? Opiniões separadas, mas no final das contas acabou se criando esse expediente de uniformização, né? Que na Câmara dos Deputados, quem poderia provocar, né, a uniformização eram as associações. Não tinha o recurso, eram só as associações que tinham a discussão, poderiam suscitar. Imagina, você tem um caso seu que é diferente do outro, você é contribuinte, você tem que ir em uma das associações que estavam no elenco lá, provocar a associação para a associação pedir para padronizar. Já foi, né? Inês é morta, o caso já julgou, já foi, você já está no judiciário, você precisa de CND, não tem condição. Então, isso foi uma solução que a Câmara conseguiu colocar no começo, mas que foi melhorada no Senado. O que foi criado aqui? Um recurso, né? Foi criada a possibilidade de interpor esse recurso pelo contribuinte. Assim que você vê que vai dar como chama? Um conflito, você já pode suscitar isso e já vai para a Câmara. Então, nesse ponto, você já antecipa, você não precisa gerar
a jurisprudência. Pelo menos essa é a intenção, né? Se você já pode suscitar para que padronize antes de gerar uma jurisprudência fixa nos dois tribunais. Pelo menos essa é a ideia que se tem por trás aqui desse recurso com suspensão de exigibilidade para evitar que isso aconteça e você possa apresentar esse recurso aqui perante a Câmara Superior lá de uniformização, né? Eu acho que esses são 3 pontos principais positivos. Pontos negativos, que é importante a gente sempre falar, que não digo nem negativos, mas pontos ainda de melhoria, que a gente espera que a Câmara ainda possa trabalhar, né? Um dos pontos que a gente viu, e acho que foi a própria Vanessa que comentou, né? A gente bateu várias vezes. No PL 108, o tribunal não pode afastar a legalidade do ato, da decisão. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, tem tentado mudar, discutimos em todas as audiências públicas. Eu fiz audiência pública, falei, gente, não é porque o tribunal do comitê gestor está dentro do comitê gestor que ele está vinculado à norma, ao contrário, o ato administrativo ele tem que ser revisto, né? Fernanda está aqui, pode me dizer se eu estou certo ou não. Se tem uma ilegalidade, um ato errado, deve ser afastado, deve ser revisto, né? E a discussão lá no Congresso foi que não, que o comitê gestor, estou contando para vocês bastidores, tá? Por isso a dificuldade que a gente ainda não conseguiu colocar isso no texto. Diz que o tribunal, como ele está dentro do órgão do comitê gestor, ele não pode afastar uma norma oriunda do próprio tribunal que editou a norma. Essa é a dificuldade que estava ali, e essa foi a justificativa que o senador não colocou no texto, afastar a legalidade. Isso. Como é que a gente está interpretando, gente? Até depois, se vocês quiserem, a gente pode ampliar. Todo mundo está reclamando disso, vocês estão vendo em todos os artigos, etc. Faz com que aquele tribunal que tem 350 juízes, né? Se vocês forem olhar, vai ficar o quê? Um homologador de cálculo? Qual é o limite dele, né? É uma pena que ele não possa afastar a legalidade, porque vai fazer com que o contribuinte, que vai estar com um ponto, vai ter que judicializar, porque o tribunal não pode afastar o controle de legalidade. E isso não é vai muito fora dos princípios, né, que a própria Thaís falou no começo, né, Thaís? Segurança jurídica, simplicidade, agilidade e etc. Então, esse é um ponto que, na minha visão, é muito importante, faz com que o tribunal perca muita da força e da possibilidade de solucionar o contencioso já no comitê gestor, nesse tribunal poderosíssimo que vai ser criado, entendeu? Então, se ele não puder afastar a legalidade, ele mantém, mesmo ele achando que tem que afastar, ele não pode, e joga o contribuinte para o judiciário. Então, esse é um ponto que a gente tem levado, eu vou levar para a Câmara agora para ver se a gente consegue, de alguma maneira, permitir que o julgador afaste aqui o controle da legalidade, possa fazer o controle da legalidade para corrigir. É muito difícil, porque eu só posso mudar algo que o Senado colocou. Então, isso aqui já não veio. Então, é uma guerra em glória aqui, mas é importante a gente pontuar, talvez um dia, né, deixar claro que esse ponto foi colocado, né? Um outro ponto que também se discutiu muito e se pleiteou foi ampliar o prazo da impugnação. E isso por quê? Para quem participa das discussões ou acompanha o que acontece no Congresso, né? Menos de 2 anos atrás, teve a Comissão de Juristas do Senado, aonde, na avaliação do PAF, do próprio PAF, do CARF, já os 30 dias para impugnação foram considerados insuficientes e o grupo de juristas, Regina Helena Costa e todo mundo que participou, ficou o prazo de 60 dias úteis para fazer a impugnação, né? Isso para permitir justamente o quê? Que você não tenha que ficar o tempo todo juntando provas depois, porque não deu tempo para juntar o laudo, porque não deu tempo para fazer, né, a juntar toda a documentação e converte o projeto em diligência, o processo. Então, a própria Comissão de Juristas mudou o PAF da federal para 60 dias. Então, a gente falou, olha, aproveita, né, que já foi analisado, se nem para o CARF serve, vamos aproveitar a oportunidade e padroniza aqui. Não, a gente perdeu 60 dias do CARF e aqui voltou 20 dias úteis, o que acaba dando praticamente os mesmos 30 dias que a gente tem para ambos os recursos aqui, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar a oportunidade e estender um pouquinho mais o prazo, mas pelo menos uma coisa importante que ficou aqui, que eles trouxeram, né, no texto, era de que afasta também quando tem final de ano e etc, tal. Isso já é uma melhoria também, porque acabou aquela loucura de a gente
ter um auto de infração que chega a 20 autos de infração na véspera do ano novo, aquela loucura para fazer impugnação e etc. ali, isso eles trouxeram na coisa. Mas em relação ao prazo, continua curto. E num começo de IVA novo, né, com provas, etc., pode ficar complicado, né? Um outro ponto importante que só para comentar, porque a gente está falando do todo aqui, não tem o duplo, não, eu entendo até, não tem o duplo grau para a primeira instância de julgamento de pequeno valor. Não vai ter esse segundo grau, isso, segundo os nossos queridos juristas, é inconstitucional, vai ter discussão e etc. Mas acho que a ideia aqui foi, olha, se o valor é pequeno, você já vai ter a decisão primeira, você já vai ter uma segunda decisão, então eu acho que esse é um ponto só para levantar. Que isso aqui deve dar um pouco de contencioso ainda, né, de pontos a serem discutidos, porque, teoricamente, teria que ter aqui o direito ao duplo grau, e não há aqui para primeira instância, né? Em primeira instância, para pequeno valor. Outro ponto que a gente pleiteou e que não aconteceu era espelhar todos os recursos, né? Não teve o espelhamento no comitê, no tribunal do IBS igual ao PAF federal. Não teve, do decreto 7235, não é a mesma coisa. Faltam 2 ou 3 recursos ainda, infelizmente, né, principalmente o de agravo, que dificultam um pouco você chegar lá em cima e ter aí o curso normal da discussão, né? O que se falou, o que se discutiu muito gente, para de pensar com a cabeça de hoje, tem que pensar com a cabeça nova. É muito mais simples. O contencioso não vai ter tanta discussão, tanta coisa. O IVA é muito mais simples. Você não vai precisar de tantos recursos, né? Você vai ficar satisfeito na primeira instância. O tribunal vai ser super ágil. Enfim, abandonem um pouco essa sensação que vocês têm de que vocês precisam recorrer a todas as instâncias, porque é muito complexo as discussões, porque o IVA é simples. Então, não tragam a dificuldade do IVA que vocês têm, de todo o que vocês já estão acostumados, para cá. Acreditem que o IVA é mais simples. Eu vou esperar para ver, gente. A gente vai ter que ver se é simples mesmo, se a gente vai ter esses, né? Mas, de qualquer maneira, aqui falta alguns recursos que não é espelhado 100% o PAF, né? Outra coisa importante, eu já estou terminando aqui, gente, pelo tempo, porque é tanta coisa que dá até dó, né? De falar que só tem mais 2 pontos, porque tem mais muita coisa. Quando você fizer o recurso, né, para padronizar a jurisprudência, a interpretação, né, o texto fala no formato de votação paritário. O artigo fala claramente, a votação para uniformizar é paritário. 4 votos para o fisco federal, 4 votos para o fisco estadual e 4 votos para o contribuinte. Todo mundo tem os mesmos votos. E aí, aqui a questão é um pouco complicada, né? Porque 4 fiscos, né? 4 para o federal, 4 para o estadual, não, e 4 para os contribuintes não é paritário, né? Porque o fisco tem 8 votos e o contribuinte 4. Então, o que pode acontecer aqui? Você vai sempre perder. O contribuinte pode sempre perder, né? E aí é aquilo que eu tinha comentado no começo. Talvez para ter uma votação de 4-4-4, é melhor não ter, então, a uniformidade, entendeu? Provocar a uniformização. Porque se o fisco tem 8 votos e o contribuinte tem 4, dificilmente ele vai ganhar. Ele precisa trazer todos os votos do outro lado para ganhar. Então, ficou um pouco complicado isso. Isso é um tema que a paridade deveria ser fisco e contribuintes. Então, deveria ter 8 contribuintes e 8 fisco, entendeu? Ainda que a gente sabe que o fisco é federal e estadual. Um pouco mais complicada aqui a interpretação do tema, mas o que tem se discutido muito é que essa paridade não cumpriu o próprio espírito que está na própria norma, né? Vamos ver se isso melhor. Isso foi amplamente discutido no Senado, foi amplamente discutido com o senador, com a CERT, etc., e não mudou, não teve jeito de mudar para já compor o 8 aqui. Vamos ver como é que fica, né? E, basicamente, o último ponto é que o sobrestamento, né, de casos afetados no STJ Supremo, estou falando lá na frente, né, mas a gente sabe que, ao longo da vida aqui, você vai ter, provavelmente, algum contencioso que, no IBS, na CBS, ela praticamente pode ser igual, né, e a hora que a gente começar a ter, por exemplo, um caso, né, que foi afetado pelo STJ e pelo Supremo, o ideal era que suspendesse, que sobrestasse, né, os casos que estão em discussão para baixo, na esfera administrativa,
até que se decida o caso do STJ, do Supremo, que foi afetado. Até para provocar, né, gente, que eles decidam, porque hoje afeta um caso, afetou, pode ficar 30 anos lá parado, é importante, está afetado, é nacional e não entra na prioridade, não é verdade? Então, afeta para, decide e acabou. E aí, com isso, você eliminaria aí o contencioso, mas também esse é um outro tema que acabou não entrando no texto final. Gente, a gente está com meia hora a mais, eu não queria, tem muito mais coisa aqui para falar do PAF, mas eu vou deixar de multas também, né? Nossa Senhora, Vanessa, tem tanta coisa para falar de multas que não acaba se a gente for entrar, né? Mas acho que basicamente é isso. O que a gente tem são 2 PAFs mais parecidos do que começou. Eu acho que no final das contas, se a gente olha como ficou as multas, né? Aquele limite também que era muito importante de não tomar multa não tem mais a multa com base no valor da operação ou no valor na receita, valor do tributo, isso é um grande gol que foi refletido também. As penalidades dobradas iguais também foi uma coisa importante para a gente não ter, né? Penalidades diferentes para o mesmo modelo de auto de infração, mas ainda tem coisas para melhorar, né? Eu acho que para uma primeira rodada, para o que foi, eu acho que já está aí de bom tom, gente. Se a gente conseguir, de alguma maneira, melhorar um pouco esses últimos pontos na Câmara, né? O processo legislativo não permite, então é bem difícil, mas vamos ver. Se a gente conseguir, ótimo, né? E eu espero que dê tudo certo, né, gente? Porque falta 2 meses para entrar em vigor 1º de janeiro, né, de 2026. Assim, diria que a temperatura não está tranquila, né? A regulamentação está indo a todo vapor, mas se não aprovar, né, o que a gente estava discutindo um pouquinho antes, né? O ideal é que ele seja aprovado até o final de outubro, para que o regulamento, né, esteja pronto em novembro, né? Os grupos de trabalho da regulamentação, estados e municípios e a União estão trabalhando a todo vapor 24 horas para ter o regulamento. Ele está praticamente pronto, na minha opinião, né? E aí, pelo menos, a gente consegue terminar o ano. Acho que o que tem de grande gol é o seguinte: nós vamos terminar o ano, se Deus quiser, com todos os textos legislativos aprovados, né? Então, se a gente tiver o regulamento, tem a lei complementar, o comitê gestor resolveu, né, Fernanda? Pelo menos, se depois tiver que fazer ajuste, isso fica depois, mas o comitê gestor resolveu, que era um grande gargalo aí no meio do caminho, um grande susto na reforma. Se não resolvesse, a coisa ia ficar complicada. E o ano que vem, que é 2026, que está todo mundo arrancando o cabelo, é piloto, né? É teste. Tem se dito muito isso, né, nos grupos de trabalho. A gente está reuniões semanais, para vocês terem uma ideia, com todo o ENAT, ENCAT. Agora já não tenho mais, olha, já não decorei tanta sigla de cada GT que tem. Está fazendo reuniões assim com 100, 150 pessoas para discutir todas as dúvidas de implementação. O primeiro ano vai ser turbulento para todo mundo, gente. Eu acho que vai ser truculento mesmo. E pela sensação que a gente tem, é para ser assim mesmo, né? Eu acho que tem muito entendimento também do lado de lá, né, Fernanda, do fisco, de que não é um ano para sair autuando no primeiro dia, não é a intenção. A intenção é que todo mundo possa, durante o ano, enveredar os melhores esforços para estar com a base formatada do IBS da CBS, porque, na verdade, o grande gol do governo, e aí o governo, eu digo o Brasil como um todo, não é arrecadar nada, e sim ter a base tributária toda setada dentro dos sistemas, para que você possa medir de fato qual é a alíquota, qual é o universo. Então, eu acho que o grande desafio, que é de implementação tecnológica, ferramental, que é o primeiro, é a prioridade do governo, né? Tanto que você tem redução de multas, se você tiver autuação e pagar e retificar, mas a gente tem visto aí bastante declarações, né, de todos eles, no sentido de que não pretendem sair autuando nem nada, e o importante é que é um ano de teste. Então é isso, gente. Eu encerro aqui porque não quero puxar mais. Ale, obrigada. Obrigada a todos. Aí, se tiver qualquer dúvida, desculpem se eu falei alguma impropriedade. É muito grande a lei, tem muito detalhe, né? E se eu vacilei em alguma coisa, corrija aí, Vanessa, porque PAF é a sua prioridade aí, a sua praia. Mas se tiver algum ponto, fiquem à vontade aqui. E obrigada de novo, Lê. Excelente, Zabeta. Não, muito difícil. Acho que a gente Imagina. ficou com uma missão em glória aqui hoje de falar desse PLP e sobre esses 3 assuntos, né, de tanta discussão ainda. É o que a Zabeta falou, ainda que a gente esteja 2 meses, né, da implementação, é um ano de teste.
é um ano onde as empresas vão precisar estar com sistemas parametrizados, assim. Eu tenho ouvido muito no dia a dia, assim, tem que esperar regulamento. Não dá tempo de esperar regulamento. O sistema vai ter que rodar para o ano que vem, pronto, com a emissão da nota, que muitos setores a gente nem tem modelo ainda. Que essa é um pouco a realidade. Então, a gente realmente está andando com o trem em movimento e que a gente consiga terminar aí os próximos 2 meses, é o que a Sabeta falou, com todos os regulamentos, minimamente, com as normas escritas ali colocadas. A gente não vai ter tempo de fazer perguntas, eu até tinha selecionado algumas coisas, eu acho que a gente pode fazer uma rodada final de 2 minutos cada uma, só para a gente encerrar, porque a gente já está a 2 minutos do fim. E eu queria só complementar que a gente vai ter agora em novembro mais um desses webinars que vai ser coordenado pela Helena para falar especificamente do contencioso administrativo e judicial, que eu acho que ali a gente já deve ter a norma, né, pelo menos o PLP publicado, e com isso acho que a gente consegue ter mais elementos, mas realmente temos muitos desafios. E eu acho que só um comentário também que eu tenho percebido muito isso, a ideia de juntar, né, Zabeta, os dois contenciosos por meio do comitê de uniformização, que eu acho que foi a solução encontrada. Quando a gente olha a prática que a gente tem dos precedentes, STJ, STF, a morosidade para se resolver tudo isso, o tempo que se leva para afetar um caso, será que vai ser de certa efetividade ou a gente vai seguir com inúmeros casos, com divergência de interpretação, judicializando os temas? Então, assim, e um judiciário que a gente não sabe ainda como vai estar, né? Porque a gente sequer tem previsão ainda sobre isso. Mas, então, eu vou passar a palavra para vocês para a gente finalizar e agradecer já a presença de todas vocês e por toda a contribuição. Foi excelente. Bom, eu só queria agradecer, dizer que eu aprendi muito com a Vanessa, com a Zabeta. Como sempre, Zabeta, obrigada pela simpatia, pela parceria de estar junto. Vanessa, foi um prazer te ouvir e é uma honra estar ao lado de mulheres tão incríveis. Obrigada. Isabeta, você está muito otimista com o contencioso do IBS em 1 ano e meio. Eu só lembrando que assim, a primeira instância do IBS são 5 jogadores, a segunda são 8. A terceira são 16. Imagina! Que bom que a gente Mas tem vai otimista. ser tudo rápido. Vai ser tudo muito rápido. É isso que vocês estão com a cabeça antiga. Vira a chave. Vai ser tudo muito rápido, muito objetivo. A hora que as empresas, a gente está vendo agora, na hora que a gente está discutindo, né, a implementação da reforma com os grupos de trabalho, né, e as empresas trazem a realidade operacional delas, né? Como é que vai fazer isso daqui? Fica cri, 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 cri. Então, 7 fiscais no call. 7 mudos. Gente, alguém? Alguém para responder? Né? Por quê? Porque a hora que a gente aterrizar a reforma, né? O PL é norma geral ainda, né? Quando você aterriza, e eu acho que esse é o momento de tensão, né? Que as empresas agora estão tendo que buscar aquilo que está lá, não tem o regulamento ainda, né? Buscar a interpretação e já está adaptando os sistemas, e a gente sabe como funciona. Por exemplo, o SAP não se mexe enquanto não tiver tudo pronto, publicado, não se mexe. Então, assim, não tem provedores de sistemas, né? E eu tenho empresas no GTAP gigantescas. Então, assim, uma empresa gigantesca do sistema, gente, imagina, para estar pronto, não publicou o regulamento ainda. Então, agora, o que eu fiz? Estou fazendo publicando as notas técnicas com as informações que precisariam, mas mesmo assim, é um desafio muito grande. Eu estou tentando ser otimista. Eu estou tentando. Até porque, né, pessimista já tem o Brasil inteiro, né? Tem que estar sendo otimista. Pois é, adorei seu otimismo. Vou me juntar a eles, Zabeta. Eu sou otimista também. Obrigada, amor. Tudo bem. Obrigada. Vanessa? Gente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Aqui é um lugar, um espaço de debate maravilhoso. Aí o Tex Women sempre fazendo isso, com livros, webinars, enfim, todos os meios. Obrigada novamente pelo convite. Eu não me chamo de pessimista, mas eu sou bem pragmática, bem realista mesmo. Antes de eu ser conselheira do CARF, sou lá suplente do CMT, então eu vejo isso muito no dia a dia, a questão de... O próprio CMT é assim também, do controle de legalidade, os tribunais administrativos. Então, a gente tem essa dificuldade até, né, para fins aí de conhecimento de todos, o regimento interno do CARF estabelece que se o conselheiro julgador ele não aplica a súmula, implica em perda de mandato.
E essa questão de você não poder entrar na constitucionalidade, legalidade de multa ou Pois de é. qualquer que seja, você pode perder o seu mandato, você tem que aplicar a súmula. Então, eu vejo assim que em termos de reforma, olhando macro, acho que o Brasil perdeu muita oportunidade em vários temas. Esses, que aí vale não só para quando eu estou falando de CARF, mas para onde eu estou falando de municipal, estadual, que também tem essa limitação. Então, perdeu muita oportunidade, do ponto de vista, acho que, pragmático, entendeu? Eu acho que eles perdem também muita sinergia e energia, como foi colocado pela Fernanda, brigando por questões políticas e financeiras que a gente sabe que tem, né, dos entes, e não olham a questão do Estado, o Estado de direito, a questão do orçamento, a questão de que, no fundo, você está lá para arrecadar, para fazer frente às despesas públicas e ao que a gente precisa do orçamento público, em termos de educação, de saúde, de tudo. Que a gente viu isso, por exemplo, na época da pandemia da Covid, que a vacina foi propiciada somente pelo SUS. Então, assim, não tem milagre. Mas, enfim, é isso, gente. Vamos ver como vamos caminhar, né? É isso Obrigada aí. novamente. Muito bom, Vanessa. Zabeta, a gente Bom, eu já falei finaliza. muito, só para agradecer, estou super feliz de estar aqui, meu segundo seminário, né, aqui, minha participação do Web, que a Ali me convidou, né, parabéns para vocês, esse grupo é fantástico, e quando tiver essa discussão, eu vou participar também, viu, Ale? Pode contar comigo que eu quero participar, porque esse contencioso aí, a gente precisa prestar atenção nele mesmo, e muita água vai rolar ainda, gente, eu acho que tem muita coisa que depois vai ter que ajustar. Tem muita gente cabeçuda do lado de lá que fala que a gente não tem razão, que não precisa Sim. mexer, e vai ter que errar. Isso é uma coisa que me cansa no Congresso Nacional. Precisa errar para depois fazer de novo. Aí, para fazer de novo, é um parto gigantesco, porque tem que colocar um projeto. Acho que o comentário que a Vanessa fez é perfeito. Por que que já não faz já, né? Inclusive, eu falei até isso na última audiência pública no Senado. Eu falei, gente, eu sei que está todo mundo cansado de falar da reforma tributária. Também acho, mas vamos fazer certo logo, vai. Não, vamos sentar, não tem tempo ainda. Vamos arrumar tudo, não deixa para fazer. E eu vejo muito isso, às vezes, no Congresso, sabe? Não, tudo bem. Depois ou o Judiciário conserta, ou depois a gente faz outra lei. Falei, não, você não está entendendo. É exatamente o que a gente não quer. A gente não quer outra lei, a gente não quer o Judiciário interpretando de novo aquilo que está na lei e, de novo, gerar um contencioso do tamanho que a gente tem de 5 trilhões, que cá entre nós ainda quero ver como é que a gente vai resolver, né? Porque agora entra um outro ordenamento, nós vamos ter 10 anos de transição com 2 regimes jurídicos, salvos quem puder, isso foi uma coisa que eu sempre falei desde o começo, falei, Jesus, uma transição de 10 anos, como assim? Como assim? Como assim? Porque, né, obviamente, estados, municípios, União e etc., não vão ficar quietinhos 10 anos, a legislação também que 3 está em transição mandatos, está né, mudando. Zabeta? A gente passa por 3 Hã? congressos, a gente passa por 3 congressos durante esse tempo, né? Isso. Então, É uma assim, eu falo, loucura. gente, não esquece que o contribuinte é um só, viu? É. Com tudo isso junto, né? Então, eu acho que além do desafio de implementar o IVA aí, do destino, né? A Fernanda falou tão bem, né? Que a própria tributação vai mudar a economia, o desafio de ficar com tudo velho, né? E tudo novo. Então, acho que esse é realmente os próximos anos bastante interessantes. Meninas, Isso, gente. Parabéns, obrigada. Muito Contem bom, comigo aí no gente. próximo muito seminário. obrigada. Eu Foi só tenho que sensacional. agradecer vocês que deram essas aulas para a gente, foi maravilhoso. Adorei ouvir você, Fernanda, Vanessa, Zabeta, que eu já conheço, e parabéns pelo trabalho de vocês também nessas frentes, porque isso é realmente muito importante. Então, eu fico muito feliz em ouvi-las, e esse seminário sempre, eu sempre aprendo muito, e é de um jeito leve. Eu acho que a gente traz as questões difíceis, mas de um jeito leve. Então, só tenho muito a agradecer vocês a participação. Obrigada, meninas. Imagina, obrigada a você. Boa Obrigada, noite a gente. todas. Tchau, boa Boa noite noite. a todos, Tchau. gente. Tchau, obrigada. Obrigada, Tchau, boa obrigada. noite, boa noite.